Salmo 51, ele confessa o pecado que entrou na vida dele pelos olhos. E no Salmo 104 ele toma uma decisão. Ele diz: eu vou mudar o foco. Eu vou mudar o foco. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Eu coloquei uma vez e foi uma derrota, uma desgraça total. Não vou colocar mais. Meu querido, minha querida, mude o seu foco. Mude o seu foco. Mude o seu foco. Eu sempre aconselho aos jovens: coloque senha no seu computador, no seu celular, mas divida essa senha com alguém, com seu pai, com sua mãe, com uma pessoa de responsabilidade, para quando você for acessar, você depender daquela pessoa que está ali junto de você. Isto é, se você quer ter santidade na sua vida. Se você não quiser ter santidade, continue às escondidas, vendo pornografia, se masturbando, praticando sexo com sua namorada, com seu namorado. Continue. Se você não quer ter compromisso e mudança de foco, se você quer ter a sua eternidade comprometida, continue na sua vidinha. Agora saiba que você não vai prejudicar, você não está prejudicando unicamente a você, você está prejudicando muita gente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Já estou caminhando para o fim, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Junto à mudança de foco, eu também preciso de autodeterminação. Eu preciso de quê? O que é autodeterminação? Determinação todo mundo sabe, são decisões que a gente toma, aconselhados por alguém, pelos pais, pelo pastor, enfim, por um amigo mais maduro. Mas eu preciso me autodefinir. Eu preciso ter a minha decisão própria, a minha determinação própria. Eu não vou depender de A, de B, de C para mudar o meu comportamento irregular. Eu vou depender primeiramente do Senhor e da minha determinação. Eu vou me autodecidir. Eu vou parar de ver pornografia. Eu vou parar de tocar na minha namorada ou no meu namorado. Eu vou acabar o namoro, porque não dá para continuar do jeito que está e ser santo. Não dá. Eu vou acabar esse namoro, eu vou mudar o meu foco e vou tomar uma determinação para melhorar na presença do meu Deus. Terá sido em vão, jovens do Pinheiro, principalmente do Pinheiro, mas todos que me escutam, terá sido em vão vocês passarem aqui uma semana toda ouvindo falar sobre santidade. E quando terminar esta semana jovem, sua vida continuar na mesma situação. Foi em vão. Foi apenas ajuntamento de pessoas. Foram apenas palavras ditas ao vento pelos pregadores que aqui vieram. Mas se você tomar a decisão: eu vou mudar, eu preciso mudar, eu vou ser diferente, eu vou decidir mudar, aí a Semana Jovem terá servido de alguma coisa para você. Diga amém, em nome do Senhor. Jó, tem um versículo em Jó que eu gosto muito desse versículo. É em Jó capítulo 31, versículo 1. Ele diz: fiz um concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem. Fez uma aliança com os olhos dele. Jó disse: Deus, os meus olhos agora vão pertencer unicamente a ti. Eles não vão ser meus mais, vão ser teus. Eu entrego meus olhos a ti. Vocês sabem que os olhos são as janelas da alma. E tudo que os olhos veem, sobem para a mente e ficam lá acumulados e reservados. Coisas que você vê hoje, ouviu hoje, você nunca mais vai esquecer até você morrer. Então você precisa também ter essa aliança, ter esse concerto com o Senhor. Quando eu era pastor desta igreja, eu tive que tratar de alguns problemas de alguns jovens e adolescentes. E hoje eu olho para aqui e alguns deles não estão. Sabe por quê? Porque eles não tiveram determinação em atender o que o pastor aconselhou. Não tiveram determinação. Muito bem. E finalmente, queridos, você precisa de outra atitude. Você precisa obedecer permanentemente a Deus em relação àquilo que Ele determina para a sua santificação. Veja o que diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos
em toda a vossa maneira de viver, não é em algumas particularidades, mas em toda a vossa maneira de viver. Amém? E aí ele complementa e diz assim: porquanto escrito está, unindo o Novo Testamento com o Antigo Testamento, unindo o tempo da graça com o tempo da lei, porque Deus continua o mesmo, é o mesmo Deus lá do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do tempo presente, do Novo Testamento, e é o mesmo Deus santo de toda a eternidade, ele não muda. Então Pedro faz uma citação para os dias do Novo Testamento, para os dias da graça, e ele corrobora, embasa essa citação com uma citação de Levítico capítulo 11, versículo 44, porque ele diz assim: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Então é um princípio, não é uma opção, é uma ordem, não é uma escolha, é determinação. Deus quer que você e eu sejamos santos. E quando nós falamos de santidade, eu sei que vocês já ouviram falar muito sobre santidade, e o que eu vou dizer talvez não seja novidade em termos de informação, mas santo é aquele que está separado exclusivamente para Deus. É o resumo do significado da palavra santidade. Ou nós somos santos, ou nós não somos santos. Ou nós pertencemos ao Senhor, ou nós não pertencemos a Deus. Não adianta frequentar uma igreja evangélica. Não adianta fazer parte de um grupo de jovens. Não adianta participar de congresso de jovens, de semana jovem, disso, daquilo de jovem, se não tiver uma vida santa. Santidade é mandamento, santidade é determinação, santidade é ordem, e nós precisamos resolver obedecer ao Senhor, mas não obedecer apenas hoje porque você está ouvindo esta palavra, obedecê-lo permanentemente, de manhã, de tarde, de noite, deitado, acordado, andando, nos relacionamentos de namoro, de noivado, das amizades, na escola, na universidade, no trabalho, na rua, em casa, na família, em todos os lugares, em todas as áreas. Nós precisamos ser santos, é ordem do Senhor. Glória a Deus. E Deus quer santificar o seu corpo. Deus quer santificar a sua alma. Deus quer santificar o seu espírito. E se você tiver santificado nessas três áreas, você vai ser feliz. Eu atendi um casal no passado. A filha deste casal está aqui. A filha deste casal está aqui. Eles não congregavam nesta igreja. Eles congregavam em outra igreja onde eu fui pastor, aqui em Maceió. Eram recém-casados. E com pouco tempo de casados, aquele moço decidiu abandonar a esposa. E ela é uma pessoa crente, uma serva de Deus. Aí eu mandei chamá-lo. Diga ao seu marido que eu quero falar com ele. E ele veio, sentou-se diante de mim, e durante todo o tempo nós conversando, eu fazendo aquela entrevista pastoral, e ele de cabeça baixa, me respondendo de cabeça baixa. Ele não conseguia levantar os olhos para olhar para mim. E eu deixei ele à vontade até que extraí dele o que eu queria ouvir. Quando eu extraí dele o que eu queria ouvir, eu disse: agora você vai levantar sua cabeça e vai olhar dentro dos meus olhos. Ele, com muita dificuldade, ele não conseguia mais olhar nos olhos das pessoas. Glória a Deus. E eu insisti até que ele conseguiu, com muito sacrifício, levantar a cabeça e olhar nos meus olhos. E eu disse para ele, perguntei para ele: você vai dizer para mim qual é a causa principal de você querer deixar a sua mulher, uma mulher jovem, uma mulher simpática, uma mulher crente? Você vai ter que me dizer. Em nome de Jesus, me diga a causa. E ele disse: pastor, eu vou lhe dizer. Desde os meus 13 anos de idade que eu me masturbo e assisto pornografia. E hoje sou jovem, ainda sou jovem, minha esposa é jovem, e eu não consigo atendê-la sexualmente, porque há um bloqueio na minha mente. Eu só consigo atingir o prazer sexual sozinho. Eu não consigo nem me satisfazer sexualmente, nem satisfazer a minha esposa. É por isso que eu quero deixá-la. Eu disse: mas este não é o caminho.
Procure orar, procure jejuar, procure se tratar com um médico. Vá a um psiquiatra, glória a Deus. Vá a um urologista, procure um especialista, pelo amor de Deus. Não fique assim. Infelizmente, ele não aceitou o meu conselho, a minha orientação pastoral, e a vida daquele homem deixado da mulher até hoje é um desastre. Não está mais na igreja, não consegue se firmar no evangelho, e eu imagino que ele ainda enfrenta os mesmos problemas com as pessoas, as mulheres que passaram na vida dele. Glória a Deus. Então, querido jovem, resolva obedecer isso. Resolva obedecer esta palavra de Deus. Vou repetir. Mas como é santo aquele que vos chamou. Quem foi chamado pelo Deus Santo? Levante a mão assim. Só os que foram chamados. Se você não se sente chamado, mantenha a mão baixa. Então, para você que foi chamado e é chamado pelo Senhor, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Agora não é mais Pedro falando, é o próprio Deus que está falando na boca de Pedro. Glória a Deus. Amém? Quando o jovem, então, observa a palavra de Deus, ele tem o seu caminho purificado por ela, como diz o Salmo 119, versículo 9. E finalizando, eu posso viver a minha sexualidade com santidade se eu andar no Espírito para vencer a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6, diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, glória a Deus, é vida e paz. Mas os que são segundo o Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Diga amém em nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu futuro, que Deus abençoe os seus relacionamentos, que você seja santo, que você seja santa na presença dEle, e que você possa brilhar neste mundo de trevas, e que você seja uma moça diferente das moças do mundo, e que você seja um rapaz diferente dos rapazes do mundo. E todos dizem? Muito obrigado, pastor.